Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. Prazer em receber. Você não morreu essa semana, tá aqui? Que Deus continue protegendo você, sua família, sua casa. Que Deus nos proteja. Tá certo? Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 22, versículo 37. E depois vamos ler Mateus 24, versículo 12. Quero falar nessa manhã sobre o seguinte tema: revitalize a sua paixão por Deus. Talvez você esteja começando o ano frio espiritualmente, no seu relacionamento com Deus, desanimado. E a palavra nessa manhã é de encorajamento, para você sair daqui revitalizado, tá certo? Se você se empolgar, paga até o almoço para o pastor. E para a mulher do pastor também, tem que ser assim, né? O que diz a palavra de Deus em Mateus 22, 37? Diz assim: respondeu-lhe Jesus, vamos lá? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Vamos para Mateus 24, versículo 12. O que diz aí? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Todo ser humano, ele é apaixonado por alguma coisa. Sem paixão, a vida se torna chata, se torna monótona, se torna rotineira, se torna sem sentido. Ao sermos criados à imagem e à semelhança de Deus, essa imagem e essa semelhança com Deus é justamente essa capacidade de nos relacionarmos com Deus e com o nosso próximo a partir do amor. Os animais não amam, eles agem por instinto, mas nós fomos criados com essa capacidade. E essa paixão e esse amor que nós fomos, de uma certa forma, capacitados por Deus, segundo o próprio texto que Jesus coloca aqui, envolve o nosso coração, a nossa alma, as nossas forças e também todo o nosso o quê? Entendimento. Então é um amor total, completo. Mas infelizmente, tem muita gente hoje que ama filme, que ama bicho, que ama esporte, que ama andar de bicicleta, que ama política, que ama roupas e sapatos, e por aí vai. O grande problema, meus amados irmãos, que Jesus Cristo coloca para nós aqui, Ele não só nos dá esse grande mandamento de amarmos a Ele com toda paixão, com toda força, com todo o coração, com todo o entendimento. E devemos fazer isso também uns para com os outros. E no dia que você foi convertido pelo Espírito Santo, no dia que você foi restaurado por Deus, nasceu de novo, você teve restaurado essa capacidade de amar. Os ímpios não amam,
Somente os filhos de Deus têm essa capacidade de amar. E uma das provas, um dos testes que você nasceu de novo, é se você ama a Deus e você ama o quê? O seu irmão. Mas a Bíblia fala em Mateus 24:12, que por se multiplicar a iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade onde? Se você observar, ele está falando aqui dos falsos profetas, que enganarão a muitos. Ele está falando aqui da perseguição religiosa. Ele está falando aqui da desilusão institucional, uma desilusão com pessoas que ludibriaram, que enganaram. Ele diz, o amor de quase todos o quê? Esfriará. Mas eu queria chamar a sua atenção, porque nós temos um mandamento em Romanos capítulo 12, versículo 11, quando Paulo diz, sede fervorosos no Espírito. Eu queria que você fosse lá para Colossenses capítulo 3, versículo 23. Colossenses 3, 23. E veja o que a palavra de Deus diz. Colossenses 3, 23. O que diz? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então veja bem, o foco da nossa afetividade, o foco da nossa paixão, o foco do nosso amor tem que ser Deus. Santo Agostinho diz, ame a Deus e faça o que você quiser. Porque quando a gente ama a Deus, a gente está justamente no foco, no propósito para qual Deus nos criou. Pergunto para você nessa manhã, como está a sua paixão por Deus, o seu amor por Deus? Você está amando a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as suas forças? O seu amor está frio, o seu amor está gelado, o seu amor está esfriando, desvanecendo. E eu quero apresentar para vocês pelo menos 5 razões, ou 5 atitudes, desculpe-me, que eu e você nós devemos tomar para revitalizar, reacender a chama do amor de Deus no nosso coração. Tá certo? Em primeiro lugar, eu queria chamar a sua preciosa atenção para o texto que está lá em Isaías, capítulo 43, versículo 21. Isaías, capítulo 43, versículo 21. E a primeira coisa que eu quero deixar para você aqui, se você quer reacender essa chama do amor de Deus no seu coração, é que você precisa se lembrar de qual é o propósito de Deus para a sua vida. Para que Deus criou você? Para que você existe como filho de Deus? A resposta está aí, vamos ler juntos? Isaías 43, 21, o que diz? Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu nome. Então preste atenção, Deus formou você, Deus criou você para Ele, para ser dEle, para ser propriedade exclusiva dEle. E Ele criou você com um propósito, para que você celebre o louvor a Deus, para que você seja um adorador, alguém que adore, alguém que se alegre, alguém que exulte, alguém que proclame as virtudes daquele que o chamou através da adoração. Você é um adorador. Quando o amor esfria, falta louvor na nossa vida.
falta adoração na nossa vida. Se a oração é o oxigênio, se a palavra é o alimento, o louvor, a adoração, é o pulso, é o pulsar da vida de Deus em nós. Abra sua Bíblia no Salmo 146. Salmo 146, verso 1 e 2. Vamos ler juntos. Você vai dizer para você agora. Você vai tomar essa decisão agora. Se você foi criado, se o propósito de Deus para a sua vida foi criá-lo, foi salvá-lo, para que você celebre louvores a Ele, veja a decisão do salmista. Salmo 146, 1 e 2. O que é que diz? Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. E você vai viver para sempre, tá? Porque os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à sepultura. Mas aqueles que louvam o Senhor, louvarão eternamente, desde agora e para sempre. Você quer restaurar o seu amor por Deus, a sua paixão por Deus? Restaure a adoração no seu coração. Comece a louvar a Deus por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus tem feito. Você é um sacerdote do Deus vivo. Você tem acesso à presença de Deus. E o nosso Deus habita em meio aos louvores. Amém? Segunda decisão. Lembre-se de qual é o propósito da sua vida. Celebrar louvores a Deus. Segundo lugar, valorize e pratique o dom que Deus lhe deu. Abra a sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4, no versículo 10. Vamos ler juntos a palavra de Deus. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vamos ler juntos? Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Preste atenção que esse versículo contém ensinos maravilhosos. Primeiro, cada um aqui, cada um, recebeu o dom de Deus. E é muito interessante, porque esse dom significa que você tem uma missão, significa que você tem capacitação espiritual, significa que você tem uma função no corpo de Cristo, na edificação do corpo de Cristo. E é muito interessante, porque o texto diz aqui que nós somos dispenseiros, e a palavra dispenseiros aqui é oikonomos no grego, que significa mordomos. E as pessoas na igreja, elas vão esfriando o seu amor para com Deus, justamente quando não valoriza, e não pratica, e não desenvolve o dom, os dons, os ministérios, as capacitações que Deus deu para você. Eu acho interessante isso. Você pode trabalhar na igreja sem amar a Deus, mas você não pode amar a Deus sem trabalhar para o bem da igreja. Quem ama a Deus, serve a Deus. Quem ama a Deus, coloca em prática os dons, a missão, o exercício daquilo que Deus dotou você de forma graciosa para você fazer.
Abra a sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Olha que coisa linda o Espírito Santo está ensinando aqui. Eu e você, nós somos capacitados. O que diz aí? A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Louvado seja Deus. O Espírito Santo deu dons para você, capacitou você, porque ele tem uma finalidade proveitosa. E quando eu não estou sendo útil, quando eu não estou sendo proveitoso, quando eu não desfruto disso, o meu amor está o quê? Esfriando. Esfriando. Tem crente que quer tirar ano sabático espiritual. Ano sabático. Esse ano eu não vou fazer nada. E tem uns argumentos demoníacos que dizem: quero dar oportunidade aos mais novos. É lindo isso, né? É bonito isso, mas não é cristão. Você não pode dar oportunidade, você não pode abrir mão daquilo que Deus deu para você fazer. E não importa a sua idade, não importa o seu sexo, não importa a sua formação, você é útil. O fato de você estar no corpo de Cristo é porque Deus tem um fim proveitoso na sua vida. E quando você não está desfrutando disso, realizando isso, você se esfria. Vocês estão entendendo ou não? Então presta atenção. Primeiro, lembre-se de qual é o propósito de Deus para a sua vida. Segundo, valorize e pratique o dom que Deus lhe deu. Terceiro lugar, confesse os seus pecados secretos, ocultos. Aqueles pecados que você tem de estimação, que ninguém sabe, só você e Deus. Tem que tratar disso aí. Sabe por quê? Porque o pecado esfria. E aqui eu quero chamar a sua preciosa atenção. Dá um pulinho lá no Salmo 38. Salmo de número 38. A partir do versículo 4, é um salmo de Davi. Ele diz assim, 38:4: pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas o quê? Então ele está o quê? Submerso. O pecado já está acima da cabeça dele, está atolado mesmo no pecado. Mas ele diz assim, que esses pecados, eles se tornam como fardos, o quê? Pesados. E esses pecados excedem a minha força. Eu estou vivendo isso, mas não consigo sair disso. A Bíblia diz que não tem nem pecadinho, nem pecadão, nem pecado médio. Mas nós, na prática, nós achamos que tem, né? Então, você diz, não, mas também eu peco pouco. Deixa esse pecadinho aí, não tem problema não. E aí vem um ditado que diz que são as pequenas raposinhas que destroem as grandes plantações. São pequenos pecados. São pecados como da omissão,
são os pecados da distração, são os pecados da não valorização. Você não valoriza o que você é, você despreza tão grande salvação que Deus lhe deu, você despreza tão grandes privilégios, e a sua vida começa a ficar achatada. Você não matou, você não adulterou, você não roubou, você não... esses pecadões, né? Você não fez essas coisas horríveis que os outros fazem. Tem muita gente que está carregando sobre si o fardo da soberba, do orgulho. Veja o que Davi coloca no versículo 6, irmãos. Veja aí, versículo 6 do Salmo 38. Ele diz o quê? Sinto-me o quê? Encurvado e sobremodo o quê? Abatido. Ando de luto o dia todo. Eu estou numa tristeza, eu estou numa angústia, eu estou num abatimento. Eu perdi tudo. Por quê? Por causa do pecado. Mas veja que esse mesmo Davi, ele diz no Salmo 32, ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Aí ele diz no versículo 5, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E ele diz, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Lance todos esses pecados, todos esses fardos, todas essas angústias, essas lutas que você tem íntimas. Deus tem graça para você nessa manhã. Ele perdoa você, Ele restaura você, Ele anima você. Como nós lemos aqui no Salmo 30, Ele transforma o nosso luto, a nossa tristeza em folguedo, em alegria. Então o amor esfria quando a gente convive com pecados o quê? Escondidos. Nós temos que limpar. Lembre-se de qual é o propósito de Deus para a sua vida. Valorize e pratique o que Deus lhe deu, os dons. Confesse os seus pecados ocultos, secretos. Quarto lugar, liberte-se de todo ressentimento. O que significa isso, irmãos? Significa que quando há no meu coração ressentimentos contra pessoas, contra Deus, contra a igreja, que eu não consigo perdoar, eu adoeço, o meu amor esfria. É igual no casamento. Assim? Por isso que a Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Trate disso. E Jó vai colocar para a gente uma coisa que eu acho maravilhosa, lá no capítulo 5. Jó, capítulo 5. Que quando eu e você, nós guardamos ressentimentos, iras, nós ficamos loucos. Nós somos tratados como nécios. É uma loucura. Veja Jó, capítulo 5, versículo 2. Lê comigo. Porque a ira do louco o destrói, e o zelo do tolo o mata. Presta atenção. A ira aqui é a raiva, é o ressentimento, é a ausência de perdão. Quando você vai para essa questão do zelo aqui, é o ciúme, é o ódio, é a raiva.
E aqui eu quero dizer para você que a Bíblia fala claramente que o verdadeiro amor lança fora o quê? O medo. O amor, tudo suporta. O amor tudo perdoa. Então, não é possível, veja bem, preste atenção. Não é possível você ter o seu amor por Deus, a sua paixão por Deus revitalizada, se você é uma pessoa, um crente que está cheio de ressentimento. Veja lá, Jó, capítulo 18, no versículo 4. Jó 18, 4. Diz assim: ó, tu que te despedaças na tua ira, será a terra abandonada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Presta atenção, porque aqui no hebraico, essa expressão, tu que te despedaças na tua ira. Quando eu estou irado, quando eu guardo ira, eu estou me despadecendo. A ideia aqui, meus amados, é muito forte no hebraico. Essa ira aqui é o nariz em pé, é a soberba, é achar que você é melhor do que o outro, é você achar que o outro, que aquilo que o outro fez com você e por você é duro demais, é grande demais para você perdoar. E enquanto você mantiver isso no seu coração, você está se despedaçando por dentro. Mas quando você confessa e deixa, você alcança o quê? Misericórdia. E você se liberta. Preste atenção, o perdão não é para fazer o bem ao outro, o perdão é para fazer bem para nós mesmos. Há muita gente que entrou o ano brigado. Talvez você esteja guardando raiva do pastor, um santo homem de Deus, ungido do Senhor, o anjo da igreja. Tem gente assim, tem gente que está na igreja, está com raiva, está com ódio, está com ressentimento. Sabe o que acontece? Você morre, você esfria. Porque a nossa luta não é um contra os outros, a nossa luta é contra principados e potestades. O diabo, ele faz com que essa semente de amargura se torne uma raiz de amargura e contamina você. Mas eu queria colocar em quinto lugar. Quinto lugar, para a gente tomar Santa Ceia assim bem leve. Como é que você revitaliza a sua paixão por Deus? Abra a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Versículo 24 e 25. Eu quero chamar a sua preciosa atenção. Você que está aqui, você que está nos assistindo aí, que você considere a importância e o valor de estarmos como estamos aqui agora, juntos. Juntos. Um grande psiquiatra e psicólogo americano, ele diz: há duas coisas que você não pode fazer sozinho. O primeiro é casar. O segundo é ser cristão. E veja o que diz Hebreus capítulo 10, 24 e 25. Vamos ler juntos? Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras,
não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais, quando vedes que o dia se aproxima. O dia está se aproximando. A iniquidade está se multiplicando. O diabo está intensificando as suas ações. Nós, os cristãos, devemos nos reunir, nos congregar, em consideração um ao outro, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Tem um texto de Eclesiastes, capítulo 4. Eu já ouvi muito sermão nesse texto, muitos não, mas alguns, sobre casamento. Mas esse texto de Eclesiastes capítulo 4 mostra a importância de termos amigos, de fazermos parte da igreja, de fazermos parte da família da fé. Eclesiastes, capítulo 4, versos 9 e 10. Vamos ler juntos? Vamos lá? Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, aí porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Você veio derrubado hoje. Nós estamos levantando você. Tem uns irmãos que derrubam a gente, né? Quando você falta à igreja e você chega, ele chega assim: você é visitante? Olha que antipatia. Não pergunta: bom dia, o que está acontecendo com você, quais são os seus problemas. Nós temos um hábito ruim de botar para baixo. Mas a Bíblia fala que nós devemos andar juntos para empreender, para encorajar, para dividir, para compartilhar, para demonstrar. E por causa da pandemia, você que está online está perdoado, tá? Mas não dá para ser crente online. Não dá. Tá certo? Lembre-se disso, irmãos. Valorize a comunhão com seus irmãos. Volte a congregar. Nós temos os grupos de pastoreios que estão retornando. Vamos ter os grupos de discipulado. Tem todos os ministérios da igreja. Se envolva. Faça amizades. Estabeleça relacionamentos. Faça pontes entre pessoas. E no dia que você estiver mal, você pode ter certeza que Deus vai colocar uma pessoa na sua vida para levantar você, para encorajar você. Tá certo? Lembre-se de Apocalipse 3, 15 e 16. Quando, ao julgar a igreja de Laodiceia, essa igreja que era boa, que era rica, que era ortodoxa, que era tudo, mas Jesus estava a ponto de vomitar, porque ela não era nem crente, nem quente, nem fria. Significa que o pior pecado, que o pecado que cria náusea no dono da igreja de Jesus Cristo, é a mornidão, é a frieza. Que Deus restaure o seu amor nessa manhã. Tá certo? E lá em Romanos capítulo 5, o Espírito Santo de Deus está em nós para derramar amor. Derramar amor.